Preservar a infância dos nossos filhos é um dos maiores desafios que nós enfrentamos hoje em dia como pais. Parece que tudo ao redor ousa furtar a simplicidade, a pureza, a identidade, o tempo e até a fé dos nossos filhos. No vídeo de hoje a gente vai refletir e conversar sobre esses ladrões que ameaçam diariamente a infância dos nossos filhos. O primeiro ladrão é aquele que rouba a identidade dos nossos pequenos. As crianças muitas vezes não sabem quem são, não sabem o valor que elas têm, a quem elas pertencem, por quem foram criadas, o quanto elas foram desejadas pela sua própria família. Não sabem que são meninos e meninas diferentes, com características diferentes que os complementam e que têm igual valor perante Deus. Muitas vezes se olham no espelho e não enxergam, não conseguem enxergar a sua beleza única, aquela que deveria ser sempre validada e reforçada por todos aqueles que a amam, que a rodeiam. Não por mera vaidade, mas devido à importância que é sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Todas as características físicas que nos diferenciam deveriam ser exaltadas por cada família para que a criança se olhe e se reconheça e entenda que todos os detalhes que a diferenciam dos outros foram pensadas também pelo Criador. Bom, e se o ladrão da identidade é ameaçador, o que dizer do ladrão que rouba a simplicidade dos nossos filhos? A simplicidade que era algo tão intrínseco das crianças vem se perdendo a cada dia, a cada geração que passa, as crianças vêm perdendo a forma simples de viver, de brincar, de enxergar o mundo. E muitas vezes, se não a maioria, somos nós adultos que impomos essa perda da simplicidade para as crianças. O ladrão pode estar muito mais perto do que você imagina. Eu escrevi um texto que conversa muito com esse assunto e eu vou fazer uma reflexão aqui com vocês através desse texto. Filhos não são caros, nós é que complicamos os filhos. Eles não nascem exigindo viagens caras todas as férias, mas nós exigimos. A criança não valoriza smartphones e tablets, ela nem sabe o que é isso, sem que antes nós os tenhamos ensinados a valorizar isso, a valorizar uma marca, a valorizar os aparelhos eletrônicos. Filhos não precisam do último tênis da moda e de uma quantidade absurda de roupas caras. Eles não precisam de mais brinquedos do que eles dão conta de brincar. Não, eles não precisam de festas em buffets. Nós precisamos delas. É tão mais prático, né? Filhos não são caros. Pais são caros. E quando isso está muito claro na nossa mente, nós vigiamos para que o materialismo não roube a simplicidade da infância dos nossos filhos. Ah, mas o meu filho vê todas as crianças tendo um smartphone, tendo um celular, tendo aquele tênis. E aí entra novamente o nosso papel em reforçar a identidade dos nossos filhos. Filho, você não precisa disso. Filho, isso não é algo que tem valor, não é algo que você precisa se preocupar. Não há problema em querer dar boas coisas aos nossos filhos, mas quando a gente valoriza as coisas acima de tudo, as crianças aprendem que o materialismo é o mais importante. Elas deixam de valorizar a simplicidade da vida e perdem essa característica tão importante e que faz parte delas. Então, como pais, não deixemos que os parentes, que os avós e que nós mesmos roubemos a simplicidade das nossas crianças. Bom, você quer saber de um ladrão traiçoeiro que ameaça demais os nossos filhos? É o ladrão da inocência, aquele que rouba a pureza, que também está ligada à simplicidade, mas que é algo mais que vem do coração. A pureza que as crianças têm está sendo perdida a cada dia. Você que é mãe, me responda, por favor, desde quando ficou tão difícil comprar roupa para as nossas meninas, principalmente para as meninas, né? Parece que depois dos 4, 5 aninhos, a indústria da moda quer que as nossas filhas sejam mini adolescentes ou pior, adultas num corpo infantil. Os croppeds invadiram, existe até moletom cropped, algo que não faz o menor sentido, mas é o que mais tem por aí. Roupa curta, transparente, para meninas, para crianças. Roupas apertadas, inadequadas, que adultizam a criança, que sexualizam o corpo delas. Um corpo puro, feito à imagem e semelhança de Deus, que deve ser templo do Espírito Santo, e nós devemos ensinar isso aos nossos filhos. Eu sei que está cada vez mais difícil encontrar roupa adequada para criança, muitas vezes a gente tem que caçar online,
Porque quando a gente vai ao shopping, nessas lojas mais populares, o que a gente mais vê são roupas que roubam a pureza das nossas filhas. E falando em consumo, quais são as músicas que estão entrando nos ouvidos dos seus pequenos? Cada dia mais ritmos inapropriados, letras escandalosas, danças que são assustadoras, que também promovem adultização, sexualização de um modo absurdo e pais coniventes com isso. Na maioria das vezes, isso tudo acontece no ambiente familiar, festas de família ou até mesmo em casa. Os pais colocam essas músicas, dançam na frente das crianças e as crianças normalizam tudo isso. Ou seja, elas veem nos pais o aval para perder sua pureza, sua inocência. Tá tudo bem cantar essa letra, tá tudo bem sentar aqui, sentar lá, tá tudo bem. É só uma música. A gente não pode esquecer que Satanás, ele cuidava da música lá no céu. Ah, Fran, mas na nossa época também era assim. Você também não ouvia essas músicas? Ok, então só porque na nossa época, a nossa geração foi completamente estragada com letras inapropriadas, duplo sentido, a gente vai fazer isso com a nossa geração, com os nossos filhos? Que eu saiba, a gente deveria ser melhor, almejar que os nossos filhos fossem mais longe, que os nossos filhos andassem por caminhos melhores e não repetir os erros que foram tão ruins para a nossa própria geração. Vocês sabem que a média de hoje de acesso de crianças é de 8 anos. A média. É assustador, assustador. Crianças que têm acesso indiscriminado a telas e conteúdos, elas estão sujeitas a tudo isso. Elas são vítimas em potencial da perda da inocência. E por aí a gente já pode falar do nosso próximo ladrão, o ladrão do tempo das crianças. As telas têm roubado a atenção dos nossos filhos. O que poderia ser um recurso, um momento para assistir um filme legal, edificante com as nossas crianças, tem tomado o tempo da família e tem se tornado um vício descontrolado, tanto em adultos quanto em crianças. Tem roubado o tempo das brincadeiras, da criatividade, da imaginação, da leitura, do ócio, porque o ócio é importante. As telas são verdadeiras fábricas de cretinos digitais. E o abandono moderno tem nome. São as telas. Pais ocupados demais para cuidar, para brincar, para dar atenção, terceirizam os cuidados dos pequenos às telas, aos canais de YouTube. E o pior, sem a menor intenção de mudar e sem enxergar o quanto isso é terrível. Criança que não brinca, que não lê, que não estimula a sua imaginação, ela se torna uma criança apática, uma criança viciada, alienada e, por fim, emburrecida. Você sabe, né, que essa é a primeira vez na história que a geração de filhos tem o QI inferior aos pais. E isso tem tudo a ver com esse boom de telas que a gente vê hoje em dia. Crianças que são expostas indiscriminadamente às telas. Não há limite de tempo, não há critério para a programação que elas estão assistindo. Tudo isso é um sintoma desse ladrão que invade nossos lares diariamente sem a menor proteção. E eu te pergunto, quem vai proteger os seus filhos? Quem fará esse papel de segurança? E por falar em segurança, o que dizer dos lares desestruturados? Da falta de rotina, de cuidados, de atenção, de limites, de disciplina. Tentando ser positivos, os pais esquecem que a disciplina é algo que traz segurança à criança. A palavra de Deus nos diz que quem ama disciplina os seus filhos. Uma criança dada às suas inclinações sem limites é uma criança insegura. E, por fim, os ladrões da fé. Todas as ideologias que estão presentes no nosso tempo, elas estão aí para roubar também a fé dos nossos filhos. Todos os ismos não combatidos por pais atentos são um grande perigo e podem afastar os nossos filhos dos caminhos do Senhor. Eles não sabem mais no que acreditar, não têm uma base sólida dentro de casa. Qualquer coisa que eles ouvem, eu vou seguir isso daqui. Nossa, isso faz sentido. Realmente a palavra de Deus precisa ser atualizada. São crianças que não veem os pais valorizando a Bíblia, o culto, a oração dentro do lar. Pais que não são exemplos e não estão dispostos a caminhar juntos no caminho em que se deve andar. Quando a Bíblia nos orienta a ensina a criança, não é uma opção. Esse verbo está no imperativo, ensina. Você precisa ensinar.
E quando a gente ensina, a gente tem que andar no caminho. Precisamos ser exemplo. Não adianta a gente mostrar o caminho, temos que estar andando no caminho junto com eles. Bom, eu sei que esse é um vídeo pesado para a gente refletir sobre todos esses ladrões que estão aí para roubar e ameaçar a infância dos nossos filhos. Temos que estar atentos a tudo isso. Precisamos compartilhar, precisamos conversar sobre isso e sermos a proteção, a bolha que protege. Não há problema dos nossos filhos viverem numa bolha, até porque eles ainda estão em desenvolvimento, eles precisam de critério, de maturidade, de matéria-prima no imaginário, de crenças firmes, sólidas, para depois eles tomarem as próprias decisões, seguirem a própria vida. Eles precisam estar nessa bolha de proteção que nós pais temos que fazer por eles. Que esses ladrões não invadam os nossos lares, que os nossos lares estejam protegidos de tal forma que esses ladrões fujam da gente, que eles não tenham vez, não tenham lugar na nossa casa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui quais são os ladrões que mais ameaçam a infância. Se eu esqueci de algum, deixa aqui nos comentários. Dá um like para me ajudar na divulgação, se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos. Essa Semana da Criança tá especial com conteúdos enriquecedores para pais e crianças. Me siga também nas redes sociais, aí você consegue acompanhar melhor a minha rotina com a Melissa, com o Bernardo, com o Douglas por lá, toda a nossa família. E é isso, pessoal. Até a próxima!